Sabe aquela ideia, acho que é de Lao Tse, que diz que conhecer os outros é inteligência, mas conhecer a si mesmo é a verdadeira iluminação? Uma ideia antiga, né? Mas será que esse olhar para dentro é, hoje, a chave para a gente entender a carreira médica? Acho que vale investigar isso. Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai dar uma olhada em várias facetas da jornada médica. Pegamos aqui um compilado de artigos, de reflexões recentes. Muito veio daquela newsletter especializada, a triagem da Academia Médica. Vamos falar de grana, sim, especificamente salários médicos lá nos Estados Unidos. Vamos ver também os desafios, os custos para quem se forma aqui no Brasil e pensa em ir para lá. O papel, que é fundamental, dos imigrantes no sistema de saúde americano. E, é claro, temas como liderança, crescimento pessoal na nossa profissão. A ideia aqui é extrair o que é mais importante dessas fontes, sabe? Para dar uma visão mais clara dos desafios, das oportunidades na medicina de hoje. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Que tal pela questão financeira nos Estados Unidos? Sempre chama atenção, né? Olha, tem dados bem recentes aqui, do relatório de remuneração da Medscape de 2025. Foi feito com mais de 7 mil médicos americanos, quase 30 especialidades. E, nossa, a diferença de salário é gritante. No topo, você tem especialidades mais cirúrgicas, de procedimento, tipo ortopedia, cirurgia plástica, passando fácil dos $500 mil por ano. Radiologia, cardio também estão lá em cima. Agora, do outro lado da lista, especialidades mais focadas no cuidado clínico, no acompanhamento, né? Pediatria, medicina de família, ficam abaixo dos $300 mil anuais. Áreas como endócrino, medicina preventiva também estão nessa faixa. É uma diferença enorme, quase o dobro entre o topo e a base. Mas por quê? É só procedimento versus consulta? Não é tão simples assim, né? É mais complexo. Essa disparidade, ela não reflete só o tipo de ato médico. Reflete, na verdade, uma valorização que é sistêmica lá nos Estados Unidos, da intervenção, sabe? Da tecnologia, do procedimento em si, muitas vezes sobre o cuidado contínuo, o cuidado preventivo. Claro, tem fatores de oferta e demanda, isso conta. O poder de negociação de cada grupo com os planos de saúde também influencia muito. Mas, no fundo, isso força o médico a um tipo de autoconhecimento bem pragmático, sabe? Como assim? Tipo, se perguntar: o mercado americano, do jeito que ele está estruturado hoje, ele realmente valoriza o tipo de medicina que eu quero praticar? E como é que eu me encaixo nisso? Ou como eu me posiciono nesse cenário? Faz sentido. E essa pergunta fica ainda mais pesada para o médico formado aqui no Brasil que talvez sonhe em ir para lá, né? Porque não é só olhar aquele salário final, sei lá, na Califórnia. As fontes que a gente viu detalham bem esse caminho que não é fácil. Exatamente. É uma jornada, olha, longa e cara. As estimativas que as fontes trazem apontam para um processo que leva, em média, de 5 a 9 anos. E o custo, bom, pode chegar fácil perto dos $30 mil. Isso tudo antes mesmo de começar a ganhar como residente, né? Nossa! E esses custos incluem um monte de coisa obrigatória, pelo que eu vi. Tem as provas do USML, que é tipo o revalida deles, né? E as taxas do ECFMG, que é o órgão que certifica o médico estrangeiro. Só aí já vai uma grana boa, alguns milhares de dólares. Sim, e tem mais. Material de estudo, tradução de documento. Ah, sim. E um dos maiores investimentos, acho que tanto de tempo quanto de dinheiro mesmo, são as chamadas USEs, as United States Clinical Experiences. Basicamente, são estágios, experiências clínicas lá em serviços americanos. São cruciais para conseguir uma vaga de residência. E devem custar caro. Podem custar uma pequena fortuna, dependendo de onde você faz, como consegue. E aí soma isso a taxas para aplicar para os programas de residência, viagens para entrevistas. Nossa, o valor vai só subindo. E tem talvez o ponto mais desafiador, não sei. Mesmo que o profissional já seja um super especialista aqui no Brasil, renomado, lá nos Estados Unidos tem que refazer toda a residência médica. Não tem jeito. Exato. O tempo varia, né? Clínica médica ou pediatria geralmente são 3 anos.
Cirurgia geral, anestesia, emergência, aí já vai para 4, 5 anos. E as mais longas? Neurocirurgia, ortopedia, podem pedir 6 ou até 7 anos de treinamento adicional. É muito tempo. E durante a residência se ganha alguma coisa, né? Mas compensa. Então, a residência lá é remunerada sim. As fontes falam numa média de uns $64 mil por ano. Mas assim, esse valor mal cobre o custo de vida em muitas cidades americanas e com certeza não compensa o investimento inicial que foi feito e principalmente os anos sem o salário de especialista que esse médico teria aqui no Brasil, né? Exatos anos perdidos de ganho aqui. O que nos leva de volta para aquela pergunta central. No fim das contas, vale a pena? É a pergunta de $1 milhão, literalmente nesse caso. E a resposta, é claro, não está só nos números. As fontes sugerem que essa decisão passa por uma reflexão pessoal muito profunda, por aquele autoconhecimento que a gente falou lá no começo. O que a pessoa está buscando? Certo. É estabilidade financeira a longo prazo, é acesso à tecnologia de ponta, é uma rotina talvez mais previsível, ou, dependendo do estado, até menos pressão judicial. Isso tudo pode pesar a favor. Mas aí, do outro lado da balança, tem o investimento financeiro que é altíssimo. Anos de estudo e trabalho super intenso, com remuneração limitada, e o custo pessoal familiar, de se afastar do seu país, da sua rede de apoio. Ou seja, não é uma conta simples de mais e menos. Tem que entender muito bem as próprias prioridades e o que se está disposto a abrir mão, né? Precisamente. É definir o que sucesso significa para você, naquele momento específico da vida e da carreira, e ver se o caminho americano se alinha com essa sua definição pessoal. Entendi. E já que a gente está falando do sistema americano, não dá para ignorar o lado humano que sustenta tudo isso, né? Saindo um pouco dos números individuais e olhando mais para o quadro geral, um relatório recente da KFF, a Kaiser Family Foundation, acho que de junho de 2025, trouxe uns dados que me deixaram pensando muito sobre a força de trabalho imigrante nos hospitais de lá. São números bem impactantes mesmo, né? Muito. O relatório mostra que mais de 1 em cada 4 médicos que atuam em hospitais nos Estados Unidos hoje são imigrantes. 27%. É muita gente. E se a gente olha a força de trabalho hospitalar como um todo, incluindo enfermagem, pessoal da limpeza, da alimentação, administrativo, os imigrantes são 16% do total. Eles são quase 30% do pessoal da limpeza e manutenção, 20% nos serviços de alimentação. E na enfermagem também, um papel super crucial. As fontes que a gente viu indicam que 22% dos auxiliares de enfermagem e 16% dos enfermeiros registrados, os RNs, né, Registered Nurses, são imigrantes. A gente está falando de, 500 mil de enfermeiros imigrantes trabalhando no sistema de saúde americano. É impressionante. Isso me faz perguntar, o quão dependente o sistema de saúde americano é dessa mão de obra que vem de fora? É algo marginal ou é central? Olha, pelos dados, a dependência é estrutural. Não é marginal de forma alguma. Eles são um pilar, sabe? Especialmente ali na linha de frente do cuidado. Sem essa força de trabalho, o sistema simplesmente não funcionaria como funciona hoje. E o que é preocupante, e uma das fontes até menciona isso de passagem, são alguns relatos recentes de dificuldades para médicos internacionais conseguirem vistos para começar a residência agora em 2025, mesmo já tendo sido aprovados nos exames e tudo mais. Sério? Sim, citam algumas barreiras ligadas a políticas passadas, sabe, coisa que ainda reflete, e falam que cerca de 1.000 médicos poderiam ser afetados por isso. É um número considerável. E quais seriam as consequências disso para o sistema como um todo? As consequências potenciais são bem sérias. Já existem projeções de falta de médicos em várias áreas nos Estados Unidos, né? Com estimativas de piora até 2037. Então, se você barra ou dificulta a entrada de profissionais qualificados de fora... Só piora o problema. Exato. Só agrava essa crise. Isso pode significar menos acesso ao cuidado para a população, talvez uma queda na qualidade e, paradoxalmente, pode até aumentar os custos lá na frente, pela disputa por essa mão de obra que fica mais escassa.
E essa dependência também não é igual em todo lugar. Estados como Califórnia, Flórida, Nova York e Texas, mais de 30% dos médicos hospitalares deles vêm de outros países. Fica muito claro que a política imigratória não é um tema isolado, né? Ela tem um impacto direto na saúde de milhões de pessoas. É uma conexão direta mesmo. E talvez a gente nem sempre pense nisso. E falando em como o sistema funciona por dentro, a saúde do sistema não depende só de quem entra, mas também de como quem já está lá dentro se desenvolve, como lidera, como colabora, né? Isso nos leva a outra discussão bem interessante que apareceu nas fontes. O que realmente significa ser um líder na medicina hoje em dia? É só ter um cargo? As fontes trazem uma perspectiva bem legal sobre isso, né? Desafiando um pouco essa ideia de que liderança é só o cargo na porta. Exato. Uma das referências que a gente viu cita a Wendy Horton, que é CEO do UVA Health. E ela diz que liderança na medicina é menos sobre o título que você tem e mais sobre a influência que você exerce, sabe? Sobre os seus valores em ação e, um ponto crucial, sobre preparar a próxima geração de líderes. Ah, isso é fundamental. Não é só sobre o seu próprio sucesso, mas sobre capacitar os outros para também liderarem. Isso conecta totalmente com aquela frase famosa do Marshall Goldsmith que também foi mencionada. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Ou seja, as habilidades técnicas que fazem alguém ser um excelente cirurgião, um ótimo clínico, elas não garantem sozinhas a capacidade de inspirar uma equipe, de gerenciar conflitos, de navegar mudanças complexas no sistema. São outras competências, né? São competências diferentes que precisam ser cultivadas de forma intencional. E um ponto que me chamou a atenção foi a ideia de feed forward, que uma das fontes trouxe. Parece um conceito simples, mas achei poderoso. Em vez de ficar só no feedback, que muitas vezes vira crítica sobre o passado... Que pode ser pesado, né? Pois é. O feed forward foca em pedir sugestões concretas para o futuro. Tipo, o líder perguntar para a equipe: olha, na próxima vez que tivermos uma situação parecida com essa, o que eu poderia fazer diferente para ajudar mais vocês? Parece uma mudança sutil de abordagem, mas que pode transformar a dinâmica, né? Sem dúvida. Muda totalmente o foco. Sai da culpa, do que já passou, e vai para a solução, para o futuro, para o aprendizado conjunto. E isso exige uma postura do líder de estar genuinamente presente, sabe? Ouvindo, disposto a aprender também. Essa necessidade de desenvolver intencionalmente as habilidades de liderança é um ponto bem forte nas fontes. Não é algo que simplesmente acontece com o tempo de casa, com os anos de jaleco. Precisa de um ambiente que permita isso. Que tipo de ambiente? Ambientes de trabalho que veem o erro não como algo a ser punido, mas como uma oportunidade de aprendizado, que incentivam a escutativa, o feedback construtivo. As fontes até mencionam iniciativas como a Talent Match, que tem esse foco em conectar profissionais a ambientes que têm uma cultura mais alinhada com isso, que fomentem esse tipo de desenvolvimento. São esses ambientes que fazem a liderança florescer de verdade. Então, pensando nisso, o verdadeiro legado de um líder médico não seria só os pacientes que ele tratou bem, mas talvez os líderes que ele ajudou a formar, a desenvolver. Essa é a ideia central que uma das fontes defende, sim. O impacto se multiplica quando você capacita outros. E essa jornada de desenvolvimento, ela não é só sobre liderar equipes, né? É também sobre liderar a própria vida, a própria carreira. Sim, total. E isso me leva direto para as reflexões mais pessoais que a gente também encontrou no material. Teve uma conversa bem interessante entre o Fernando Carbonieri e os doutores André Chiga e Rodrigo Leite, que foi referenciada. E eles tocam num ponto meio paradoxal, né? Qual seria? Que quanto mais você estuda, mais aprende na medicina, mais parece que você descobre o tamanho do universo que ainda falta conhecer. Já sentiu isso? Constantemente. Acho que todo médico sente, né? É quase uma síndrome do impostor revisitada. Depois de anos de prática, você acha que vai ter mais certezas, mas aí a ciência avança, a complexidade aumenta e surgem novas dúvidas, novas inseguranças. É um sentimento bem comum, pelo que eles discutiram. E eles apontam também o perfeccionismo, que é tão presente na nossa formação médica, como uma faca de dois gumes. Ah, com certeza. Pode te impulsionar para buscar excelência, o que é ótimo, mas também pode paralisar.
aquele medo de errar que te impede de tentar algo novo, de agir e ajustar a rota no caminho, sabe? Exatamente, e isso vai na contramão da necessidade prática da medicina, que é tomar decisões, muitas vezes com informação incompleta, e aprender com a experiência, com o processo. E essa jornada toda, ela pode ser bem solitária às vezes. É verdade. Olha, construir pontes mesmo. Trocar experiências com colegas, participar de grupos de estudo, de sociedades médicas ou até entrar em projetos colaborativos. Isso não só te atualiza tecnicamente, mas alarga sua visão de mundo, oferece suporte emocional e profissional e combate essa sensação de estar sozinho no barco. A ideia de buscar um tripé da qualidade de vida, que seria um equilíbrio entre a vida pessoal, a atualização científica constante e a satisfação profissional, também aparece como uma meta importante, desafiadora, claro, mas importante. E dentro dessa busca por equilíbrio, por satisfação, as fontes também falam da naturalidade de querer mudar, de buscar novos ares na carreira. Aquela sensação que alguns têm, né? Ah, cansei de fazer só isso aqui. Isso é visto como algo legítimo hoje em dia. Totalmente legítimo. E acho que cada vez mais comum. A autorrealização pode passar por fases diferentes na vida profissional. Talvez surja um interesse por gestão, por ensino, por pesquisa, ou até uma mudança mais radical de área de atuação, dentro ou fora da medicina mesmo. O importante, e aí a gente volta para o nosso fio condutor, é que essa transição, quando aconteça, seja feita com base no autoconhecimento, entender o que está por trás desse desejo de mudança, com o planejamento estratégico e com a disposição para aprender o que for necessário para o novo caminho. E as conexões do networking ajudam nisso também, imagino eu. Fundamentalmente, uma das fontes usa uma frase que eu achei ótima. A sorte favorece mentes conectadas. Não é ficar esperando a sorte cair do céu, né? Mas criar ativamente as condições para que as boas oportunidades apareçam. Faz sentido. E isso acontece muito quando você se conecta com pessoas, troca ideias, compartilha seus projetos, seus anseios e ouve os dos outros também. As oportunidades muitas vezes nascem nessas intersecções, nessas conversas. Então tá, se a gente juntar todas essas peças que a gente conversou, vimos a realidade financeira lá fora, os desafios de ir para lá, a dependência do sistema de saúde americano nos imigrantes, a necessidade de um novo tipo de liderança mais humana e essa busca pessoal por crescimento, por equilíbrio e, às vezes, por mudança. Qual seria a linha que costura tudo isso? O que conecta esses pontos? O sistema em que a gente está inserido. Quais são as regras do jogo financeiro? Quais são as dinâmicas da força de trabalho? Quais são as demandas por novas competências, como essa da liderança colaborativa? Por outro lado, e talvez isso seja ainda mais importante, tem a necessidade contínua de entender a si mesmo. Quais são os meus valores, meus objetivos reais, não só os que a sociedade impõe? Quais são minhas forças, minhas necessidades de desenvolvimento? O que significa sucesso e satisfação para mim? Aquele autoconhecimento que parecia meio filosófico lá no começo da nossa conversa. Se revela super prático, né? Exato. Ele se revela uma ferramenta estratégica essencial para navegar tudo isso. Uma ferramenta para a gente conseguir definir a nossa própria bússola nesse cenário todo que é bem complexo. Discutiu as pressões financeiras, um sistema de saúde que é interdependente e está sempre mudando, a exigência por lideranças mais humanas, mais conectadas e essa busca individual por propósito, por bem-estar. Como é que essa jornada de autoconhecimento se torna na prática essencial? Como ela deixa de ser só um luxo ou um exercício introspectivo para se tornar uma competência central? Uma competência para construir uma carreira médica que não seja só bem-sucedida pelos critérios externos, mas que seja verdadeiramente significativa e principalmente sustentável para o próprio profissional no mundo que a gente vive hoje. Uma pergunta excelente. Vale a pena levar para casa e continuar pensando sobre isso. Os detalhes, os dados que a gente compartilhou aqui vieram dessa análise mais aprofundada das fontes recentes sobre carreira médica, incluindo o material da triagem. Esperamos que essa nossa conversa tenha trazido algumas perspectivas úteis para refletir sobre esses temas que são tão cruciais para todos nós na área da saúde.